Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos aqui para continuar falando sobre a salvação. Você é uma alma, é uma vida preciosa e Jesus quer você com Ele. Ele quer conquistar o seu coração. Mas para nós entendermos o plano de Deus na nossa vida, o quanto Ele nos ama e quanto Ele quer que nós estejamos vivendo com Ele numa eternidade, precisamos também conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. E hoje eu quero continuar falando o que nós estávamos falando na palestra anterior. Queremos continuar destacando verdades bíblicas que trazem para nós entendimentos sobre o plano de Deus para nos levar aos braços do Pai. E hoje eu quero dar destaque para o nosso próximo assunto. O nosso próximo assunto vamos ver na tela, vamos dar uma olhadinha na tela. Eu quero apresentar para você mais um desenho muito interessante. E eu queria o próximo assunto nosso. A salvação, ela não é alcançada por meio de obras. Muitas pessoas, quando ouvem essa afirmação, ficam assim um pouco confundidas e perguntam, afinal de contas, nós não temos que praticar boas obras? Claro que precisamos praticar boas obras. Porém, a salvação não é alcançada por meio das boas obras. Existe uma ideia errada nos nossos dias. E, mais uma vez, eu quero apresentar essa ideia errada. Se você olhar o desenho, lá na parte de cima, você pode ver que ali existe aquele homem, ele tem uma balança, e um lado da balança representa os pecados que ele tem cometido nessa terra, as desobediências a Deus, as transgressões voluntárias dos mandamentos de Deus. E do outro lado, existem as boas obras que ele tem praticado aqui nessa terra. Então, a ideia que ele tem é essa: se durante a minha vida, se eu pecar menos e se eu fizer mais boas obras, aí eu serei salvo. Ou seja, como se fosse uma balança. Aqui está os pecados e do lado de cá está as boas obras. Ou seja, se as boas obras forem maiores do que os pecados, então eu serei salvo. Deus vai me salvar, porque eu fui bom, pequei sim, mas fiz mais bondade do que maldade. Muita gente pensa dessa forma. Então, ele está comemorando, e dizendo, serei salvo, porque durante essa vida eu fui mais bom do que mal. Então, ele se baseia nesta bondade para poder alcançar a salvação. Já o outro está um pouco triste, ou melhor dizendo, bem triste, porque a balança dele não está ajudando. Lá do lado das boas obras, ele olha, não fiz muita coisa boa, não ajudei ninguém, eu dou pouca esmola, quando eu vejo gente pobre eu não ajudo, e eu já cometi muitos pecados também. Então, quando ele olha para os pecados dele, ele vê que o pecado dele é grande, ele tem cometido muitos e muitos e muitos pecados. Aí ele pensa, o que de bom que eu tenho feito nessa vida? Pouca coisa, pouca coisa. Eu acho que eu já dei esmola para alguns pobres, deixa eu ver mais o que eu fiz, eu encontrei uma pessoa com fome, aí eu paguei para ele um prato de comida, mas aí, por outro lado, ele pensa, mas eu já fiz muita coisa errada, muita coisa, muita maldade, já matei, já roubei. Então, ele está triste, porque ele pensa que a balança da vida dele tem mais pecado do que bondade. Então, meus irmãos, este é um ensinamento completamente fora das verdades da palavra de Deus. Como eu disse, precisamos ter boas obras. Claro que sim, as boas obras
elas são não o meio de nos salvarmos, mas as boas obras, elas são a consequência de alguém que aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Quem tem Jesus, é claro que ele vai ter que produzir frutos e fazer boas obras, com certeza, né? Mas então, se as obras não nos salvam, como que nós podemos receber a salvação de Deus? Vamos lá no nosso texto. Vamos ler este texto, que ele vai trazer para nós bastante luz. Ninguém se salvará por justiça própria. Pois a Bíblia diz em Romanos 3, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você conhece alguém que nunca pecou? Certamente que não, pois toda a raça humana é pecadora. A partir do momento em que o homem comete um só pecado, seja qual for, ele já não será mais digno de herdar o reino de Deus. Um só pecado é o suficiente para nos separar do Senhor e nos levar para o inferno, caso não nos arrependamos deste pecado, caso não haja arrependimento. Sendo assim, meus amigos, ninguém pode se salvar por suas obras, porque o salário do pecado é a morte. E se você cometeu um único pecado só nesta vida, você já é digno da morte. Você já é digno do inferno. Você já é merecedor do inferno. Ninguém poderá se salvar pela sua própria bondade, porque ninguém é realmente bom como deveria ser. Olha o que diz a palavra de Deus. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Parece que esse homem pensava nisso: para mim ser salvo, eu tenho que fazer muitas coisas boas. Veja a resposta de Jesus. Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. Meus irmãos, nenhum de nós somos bons a ponto de nos salvarmos por conta própria, com a nossa justiça, sem Jesus. Sem Jesus, todos nós somos dignos do inferno. Por isso, nós jamais podemos excluir Jesus da nossa salvação, porque Ele é o caminho que nos leva a Deus. Vamos lá no próximo. Ninguém se salvará por ser justo, pois ninguém nunca conseguiu ser realmente justo em todos os aspectos da vida. A Bíblia diz assim, somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundície. Olha que coisa incrível. Murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Assim diz lá no livro de Isaías, capítulo 64. Ninguém poderá se salvar por praticar boas obras, pois elas nunca substituirão o poder do sangue de Jesus. Pois vocês são salvos pela graça. Olha o que a Bíblia diz lá em Efésios. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, ou seja, isso não vem da sua bondade, isso não vem do seu merecimento, isso não vem de vocês. É um dom de Deus, ou seja, é um presente que Deus nos oferece gratuitamente. Ele perdoa os nossos pecados, Ele apaga os nossos pecados, porque Jesus já pagou o preço, Jesus já derramou o seu sangue por nós. O texto ainda diz assim, não por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se exalte. Amém, meus amigos? Vamos ver agora algumas ilustrações interessantes que nos mostram esta grande verdade. A salvação não é pelas obras, é pela fé. A fé
no nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui você pode ver um elefante grande, forte, gordo. Está vendo o elefante ali? E bem pertinho dele existe uma formiguinha, uma pequena formiguinha. Essa formiga pega a tromba do elefante e ela diz: eu vou derrubar esse elefante agora. Eu sou mais forte do que ele. Com a minha força, eu jogo esse elefante no chão. O elefante, meus amigos, ele não sente nem cócegas. Por mais que ela use toda a força que ela tiver, o elefante vai continuar de pé, tranquilo, despreocupado. Quando alguém quer ser salvo com a sua própria força, ele está fazendo o papel dessa formiguinha. Está como essa formiguinha. Ele está dizendo: eu vou me salvar com a minha justiça, com a minha bondade. Eu não preciso de Jesus. Eu vou fazer tudo certo. Eu vou ser honesto. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Meus amigos, com a nossa força, com a nossa justiça, jamais, jamais conseguiremos entrar no céu. Não é a nossa força, é Jesus, é a graça de Deus, é o plano de Deus, é a misericórdia do Senhor. Temos um outro desenho também que ilustra a mesma verdade. Vamos lá. Bem, ali agora nós temos uma pequena abelha, e ela voando, ela se encontra com essa grande montanha, uma montanha de pedra, e ela diz: eu vou arrebentar esta montanha com uma cabeçada só. Eu vou de encontro com a montanha e vou dar uma cabeçada e a montanha vai cair, vai se esfarelar e eu vou seguir em frente. Será que essa formiguinha, meus amigos, vai conseguir derrubar esta montanha com a sua cabeçada? Não. Ela nunca vai conseguir. Quem quer se salvar com a sua força, com a sua capacidade humana, também é como esta pequena abelhinha. Se você diz assim: eu vou para o céu, eu vou fazer tudo certo, mas eu não preciso de Jesus, eu não preciso da Bíblia, eu não preciso orar, eu vou com a minha força, eu chego lá. Você nunca vai chegar lá, você vai ser como esta pequena abelhinha que não vai alcançar aquilo que você deseja. Amém? Vamos lá no próximo. A outra verdade que eu quero apresentar para vocês nesse dia, esta próxima verdade, ela já nos mostra um outro lado que poucas pessoas não conseguem enxergar. A próxima verdade bíblica é esta: também a salvação, ela não é alcançada facilmente. Algumas pessoas então pensam assim: se a salvação não é pelas obras, é só pela fé, então pronto, eu vou crer em Jesus, vou convidar ele para morar no meu coração, vou estudar a Bíblia, vou frequentar uma igreja e pronto, eu já estou salvo já. Então eu não preciso fazer boas obras, eu não preciso obedecer a Deus, é só crer. Meus irmãos, aí está uma outra grande mentira, uma outra grande mentira. Vamos ler o texto. Talvez, após ter lido o ensinamento anterior, alguém possa pensar: se obras não salvam ninguém, então não preciso delas. Vou apenas crer e viver relaxadamente, pois Deus me salvará de qualquer forma. Se você pensa assim, meu conselho é que se livre imediatamente deste engano. O caminho que os salvos em Jesus percorrem, ele é estreito, apertado e às vezes tem espinhos. E são poucos os que acertam com ele. Como assim? Então quer dizer que se eu crer em Jesus, o caminho
que eu for percorrer com ele vai ser um caminho difícil, um caminho apertado. Pode ser que eu encontre até espinhos durante a minha jornada, sim. É por isso que Jesus disse: se alguém quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é aceitar o sofrimento, a dor, é também ser obediente a Deus, obedecer o que Ele ensina. Amém, meus amigos? Vamos lá no próximo, para a gente compreender melhor. Aqui neste desenho, nós temos um homem, e diante dele existe a opção de dois caminhos. Dois caminhos. Você pode observar que o caminho do lado esquerdo é o maior. É um caminho largo, espaçoso, e bem ali, como recepcionista, está o diabo. E o que o diabo disse para este homem? Entre por este caminho. O que o diabo oferece para ele? O diabo oferece para ele uma vida sem compromisso com Deus. O diabo diz para ele: venha, neste caminho você pode satisfazer todos os desejos da sua carne, não existe proibições, você pode pecar, você pode mentir, você pode adulterar, você pode fazer o que você quiser, você pode viver como que se Deus nunca tivesse existido. Você é livre para fazer a sua vontade, para satisfazer os desejos da sua carne, para aproveitar tudo que este mundo te oferece, todas as coisas deste mundo, você pode praticar. Você é livre. Por que esse caminho é maior? Porque a maioria está nele e porque existe plena liberdade. E qual é o destino final deste caminho espaçoso? O inferno. Mas, do lado direito, existe também uma outra opção. Então, ali está um servo de Deus, com a Bíblia na mão, e dizendo: eis aqui o outro caminho. Qual é o outro caminho? O outro caminho é Jesus. Você lembra quando Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim? Então, se você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, pela fé, você só entra neste caminho pela fé. Eu creio que Jesus morreu na cruz para me salvar, e eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Então, pela fé, você entrega a sua vida a Jesus. Só que você pode ver que o caminho, ele é mais estreito. Por quê? Porque quem é de Jesus, quem recebe a salvação através de Jesus, é também servo e precisa obedecer o que a palavra de Deus nos ensina. Se você não obedece à palavra de Deus, você não pode prosseguir neste caminho. Não existe lugar para você. Você precisa ser fiel. O próprio Jesus disse: vós me amais, se fazeis o que eu vos mando. Então, nós precisamos saber o que é que Jesus nos manda, o que é que Ele nos ensina, o que é que a Bíblia nos mostra que nós devemos fazer. E aí nós vamos descobrir a importância da santidade. Santidade, o que é ser santo? É ser separado do pecado. É você viver uma vida rejeitando o pecado, dizendo não para o pecado e dizendo sim para Deus. E esse caminho apertado, menor, que pode ter até espinhos durante a caminhada, pode ter provas, lutas, dificuldades e até enfermidades, sim, mas o final dele é o céu, é a eternidade que a palavra de Deus nos mostra para nós. Então, a salvação, meus amigos, a salvação, ela é adquirida pela fé, mas a fé, ela precisa ser acompanhada com a obediência a Deus, a palavra. Vamos ver o próximo. Sendo assim, o salvo tem que pagar o preço de viver uma vida separada do pecado. Desde os dias de João Batista até agora,
o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Como assim? O reino de Deus é adquirido à força. São aqueles que se esforçam, são aqueles que pagam preço, são aqueles que às vezes têm até desejos pecaminosos, mas dizem: não, eu não vou obedecer estes desejos, porque eu quero o reino de Deus. Se esforçam para rejeitar os desejos, para rejeitar as tentações. Então aí existe um preço. A Bíblia também afirma que este caminho ele é apertado, o caminho que leva à vida. Mateus 7,14. Por que apertado? Ora, se você entrar por esta porta para percorrer o caminho santo, a entrada da salvação, você precisará ser diferente da maioria que estão do outro lado. Ou seja, se você entrar no caminho, receber Jesus, você não vai ser mais igual a todas as outras pessoas, você vai ser diferente dos outros, porque você vai ter a marca de Cristo, você vai viver a vida de santidade, você vai testemunhar o Evangelho através da sua própria vida. Você não viverá para si mesmo, mas para obedecer o seu amado Salvador. Gálatas 2,20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então você vai ser como Paulo, você vai dizer: já não sou mais eu quem vive, ou seja, eu não faço a minha vontade, eu não obedeço os desejos da minha carne, mas eu ouço a voz de Deus e faço a vontade do meu Senhor e Salvador. Você vai ser servo do Deus Altíssimo. Salvação pela fé, mas o compromisso de fidelidade com Deus segue conosco até os últimos dias da nossa vida aqui nessa terra. Amém? Vamos lá no próximo. Então, meus amigos, já estamos finalizando essa parte, mas eu queria apresentar para vocês mais algumas ilustrações para ficar bem claro o que foi dito aqui, né? Nós falamos que a salvação não é pelas obras, não é pelos méritos humanos, não é por coisas que nós fazemos. A salvação é pela fé em Jesus. Quando aceitamos o plano de Deus, e nesse plano Deus enviou Jesus para que ele morresse naquela cruz. E quando Jesus morreu naquela cruz, ele pagou os nossos pecados. Então precisamos crer nisso, confessar e arrepender, pedir perdão e convidar Jesus para entrar no nosso coração. Porém, vamos agora fazer uma pergunta. Aqui nesse desenho, talvez você está assim, um pouco curioso. Vamos começar olhando aquele homem, e ali ele está ao lado de duas mulheres. Vamos dizer que ele já morreu, e agora ele está querendo ir para o céu, está querendo que a porta se abra para ele, para que ele viva a eternidade com Deus. Este homem, ele frequentou a igreja, ele entendeu a mensagem da salvação pela fé, então ele ergueu a sua mão dizendo: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, eu creio nele. Ele declarou que crê, ele disse: Jesus, venha, entre no meu coração. Ele se declarou perante Deus como um homem de fé. Porém, quando ele começou a ler a Bíblia, ele viu a palavra de Deus dizendo claramente: não adulterarás. Ou seja, a Bíblia diz que o homem casado, ele não pode ter relação sexual com uma outra mulher. Se ele fizer isso, ele está adulterando. Porém, o que esse homem fez? Ele disse: não, eu já criei, já estou salvo. E o que ele abandonou o adultério? Não. Continuou a vida inteira com a sua esposa e com
a sua amante, praticando adultério. E morreu dizendo que crê em Jesus. Eu pergunto, será que este homem vai herdar a salvação em adultério? Aí você diz, não, mas ele creu, a salvação não é pela fé. Ele creu, sim, ele creu, ele disse que creu, mas ele não obedeceu. Ele não obedeceu. Então, esse homem, ele não pode entrar no reino de Deus. Isso quer dizer o quê? A fé sem a obediência, ela não é capaz de nos levar ao céu. Porque o mesmo Deus que diz que a salvação é pela fé, ele também diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Estão entendendo, meus amigos? Ainda nesse desenho, nós temos ali aquele homem de camisa vermelha. Esse homem, durante a vida dele, ele foi um ladrão. Roubou, assaltava bancos e acumulou muito dinheiro, roubando. Um dia, alguém pregou para ele dizendo, você quer receber Jesus no seu coração como seu Senhor e seu Salvador? Ele disse, eu quero ir para o céu. Se Jesus salva, eu quero, convido sim, Jesus, venha morar no meu coração. Porém, quando ele leu a Bíblia, ele disse que os ladrões não herdarão o reino de Deus. Mas o que ele fez? Ele não parou de roubar. Continuou roubando e indo na igreja, cantando, lendo a Bíblia, participando de atividades religiosas, mas não parou de roubar, roubou e morreu roubando. Será que este homem vai morar no céu? Não. Ele não largou o pecado. Não houve o verdadeiro arrependimento. Portanto, meus amigos, meus irmãos, a salvação é pela fé, mas a fidelidade a Deus acompanha os salvos. Podemos conhecer uma árvore pelos seus frutos. Aquela árvore que produz frutos bons, então, é uma árvore boa. Aquela árvore que não produz frutos ou que produz frutos maus, é uma árvore má. A salvação em Cristo Jesus é uma dádiva, mas a obediência a Deus precisa estar conosco. Amém? Vamos ver ali o nosso próximo texto. E, finalmente, meus amigos, queremos terminar dizendo isso. Esse é o último ponto que nós estaremos mencionando hoje. A última verdade relacionada com a palavra de Deus, as verdades da salvação. Então, meus amigos, a salvação, ela também não é algo que se adquire aos poucos. Algumas pessoas pensam assim, nossa, é muito sério tudo isso que eu estou ouvindo. Então, por enquanto, eu não vou tomar nenhuma decisão. Primeiro eu vou ler a Bíblia, aí eu já vou melhorando. Aí eu vou começar a frequentar a igreja. De repente eu paro de fumar. Aí mais para frente eu paro até de beber bebidas alcoólicas. Aí começa a ser uma pessoa melhor. Aos pouquinhos. Estão vendo ali vários degraus, né? Então tem gente que pensa assim, daqui 2 anos, daqui 10 anos, 20 anos, pode ser que aí eu já esteja pronto para me salvar, para me converter, para mim ter essa experiência verdadeira com Deus. Meus irmãos, meus amigos, a salvação não é um processo, ela não é uma caminhada longa e difícil de ser alcançada. Mas a salvação, por incrível que pareça, ela acontece no ato. Ela acontece em fração de minutos ou até mesmo segundos. A partir do momento que você diz, Deus, eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu tenho transgredido a sua palavra. Eu sei que eu tenho andado em caminhos errados. Mas olha, Senhor, hoje eu quero tomar uma decisão. Olha, Senhor, hoje eu te convido, Senhor Jesus, venha morar no meu coração. Eu te recebo pela fé como meu Senhor e Salvador. E a partir de agora, eu quero ter uma nova vida. Eu quero te obedecer. Eu quero te amar. Quando o homem
toma essa decisão, ou quando a mulher também toma essa decisão, o que acontece, meus amigos? Seus pecados são perdoados. E a Bíblia diz que Deus escreve o nome desse pecador arrependido no céu. E essa pessoa recebe, então, a certeza da salvação. A certeza da salvação. Sabe o que isso quer dizer, meu amigo ou minha amiga que me ouve? Você pode ser salvo hoje. Você não precisa olhar para a salvação como um processo lento, demorado, quem sabe daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10, quem sabe um dia que Deus tocar no meu coração. Não. Você pode receber Jesus agora. Você pode ser salvo agora. Basta que você convide o Senhor Jesus para vir morar em seu coração. Basta que você o receba como seu Senhor e Salvador. E Deus vai morar no seu coração. Nós vemos aquele texto tão conhecido que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus tem batido a porta do seu coração. Se você estiver disposto a abrir esta porta com seu livre arbítrio e falar: Senhor Jesus, eu te recebo, venha morar, confessar os seus pecados, pedir perdão e dizer: Deus, eu quero largar tudo que não te agrada. Deus vai mudar a sua vida, vai mudar sua mente e seu coração. Amém, meus amigos, meus irmãos? Já estamos encerrando esta palestra, mas estaremos dando continuidade. Se você quer continuar ouvindo sobre a salvação, aprendendo mais verdades, continue seguindo conosco o passo a passo, continue seguindo a numeração das palestras. O que nós estamos falando aqui é baseado no livro O que é a Salvação. É um livro que eu escrevi alguns anos atrás. E este livro, ele contém tudo o que nós estamos falando, os desenhos, as ilustrações, e nós vamos continuar falando sobre este assunto muito importante. Quando terminarmos este primeiro livro, então nós entraremos no segundo livro. Aqui já é Como Ser Salvo. No segundo livro, nós já estaremos falando o que o homem precisa fazer para ser salvo, mas falando detalhadamente, falando sobre o arrependimento, falando sobre o novo nascimento, verdades profundas que podem abrir os seus olhos e fazer com que você entenda e fazer com que você tenha um encontro com Jesus. Deus te abençoe, foi um prazer poder estar aqui. A paz do Senhor.